O jovem ministro Timóteo tem muito a nos ensinar. Sendo filho na fé do apóstolo Paulo, grandes lições aprendemos com Timóteo, e a lição que iremos discorrer a partir deste momento é baseada na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. A paz do Senhor, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, em especial do público jovens, pois iremos tratar sobre a lição dos jovens. Estamos iniciando mais um trimestre. Desta feita é o trimestre terceiro do ano de 2023. E convidamos você, professor e professora, como também alunos da Escola Bíblica Dominical, dirigentes de Escola Bíblica Dominical, em alguns lugares no país, é conhecido como superintendentes, é aquele que está à frente do trabalho da Escola Bíblica Dominical. Enfim, convidamos a estar conosco para juntos, discorrermos aqui sobre este assunto tão maravilhoso, enriquecedor para a vida daqueles que estão trilhando o caminho para o céu. Nós, como cristãos, precisamos ter a palavra de Deus como bússola que nos orienta. E desta feita temos um tema muito importante, iniciando mais um trimestre, e o tema é: sejam firmes, ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. Sejam firmes, e traz como símbolo, uma âncora de uma embarcação. Sejam firmes, ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. Esse é o tema geral desse terceiro trimestre de 2023. E para iniciar o trimestre, a lição de número 1 tem como título Introdução à primeira carta a Timóteo. Introdução à primeira carta a Timóteo. Mas antes de entrarmos nesta primeira lição, vamos fazer uma apresentação geral deste trimestre abençoado. Já dá para ver que, começando com a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, teremos um assunto relacionado às cartas pastorais, que o apóstolo Paulo escreveu, direcionado a pastores, a jovens pastores. E no caso desta lição, deste trimestre, são dois os personagens, Timóteo e Tito. Lição de número 1, que vamos tratar hoje, introdução à primeira carta a Timóteo. Lição 2, o problema dos falsos mestres. Lição 3, instruções a respeito da oração. Lição 4, instruções para as mulheres. Lição 5, instruções para os pastores. Lição 6, qualidades pessoais e essenciais para os diáconos. Lição 7, instruções sobre o comportamento na igreja. Lição 8, o respeito às pessoas e o cuidado com as viúvas. Lição 9, conselhos de Paulo a Timóteo. Lição 10, a segunda carta a Timóteo. Lição 11, seja firme. Lição 12, venha depressa. E lição 13, organizar a igreja em Creta. Então, são essas 13 lições que iremos tratar nesse terceiro trimestre de 2023 da faixa etária jovens da Escola Bíblica Dominical, lições bíblicas da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, que são estudadas na Escola Bíblica Dominical em todo o Brasil. Amém? Então será uma alegria imensa estarmos participando de mais um trimestre. E já de início gostaríamos de lembrar ao professor e à professora da Escola Bíblica Dominical que faça algo um pouco diferente, já que é uma aula introdutória, está começando mais um trimestre. Faça algo diferente para que os alunos possam se sentir mais motivados a participar de todas as aulas, das 13 lições. Está presente nas 13 lições. É muito importante que o professor procure cativar os alunos, procure motivar os alunos para que eles possam se sentir cada vez mais interessados pelo assunto
que está sendo tratado em sala de aula. E este assunto é muito importante. Uma das questões que o professor deve fazer é qual a relevância deste assunto para o público jovem. Veja que vai tratar das cartas pastorais, mas a lição é direcionada ao público jovem. No entanto, a própria lição vai tratar de Timóteo, que segundo alguns estudiosos ele tinha no máximo 20 anos de idade, e já recebeu esta função do apóstolo Paulo de pastorear. Tito também era muito jovem, mas sabemos que na nossa cultura, na nossa época, de acordo com as diretrizes da nossa igreja, jovem dificilmente, eu falo assim, jovem solteiro, estará à frente de uma igreja liderando. No entanto, não significa que ele não tenha função de liderar na igreja. Há jovens hoje em dia que lideram, departamentos na igreja, órgãos de louvor, entre outros. E também, lá na frente, ele pode ser chamado por Deus para pastorear também. Então, é muito importante que o jovem esteja a par deste assunto tão importante sobre as cartas pastorais do apóstolo Paulo. É um assunto muito importante para os jovens e, com certeza, quando o professor começar a discorrer sobre este assunto em sala de aula, irá conquistar o público jovem, que irá se interessar por este assunto riquíssimo para a sua vida espiritual. Há muitos ensinamentos nas cartas pastorais e, com certeza, os alunos irão gostar muito deste assunto. Amém? Mas vamos seguir adiante, Apresentamos de forma geral a lição, a temática geral, toda a lição, e vamos para a lição de número 1, que é Introdução à primeira carta a Timóteo. E desta feita temos como texto principal 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Este é o texto principal que está na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12. O resumo da lição: as cartas pastorais, embora escritas em um tempo distinto, ou seja, há uma distância enorme entre o nosso tempo e o tempo em que essas cartas foram escritas, mas apresentam orientações importantes para a igreja e a liderança atuais. Veja que essas cartas têm uma importância enorme, para a igreja e para a liderança atuais. Como eu falei no início, muitos jovens hoje em dia lideram, têm esta função de liderar na igreja, grupos, e com certeza esta carta irá ensinar muito a esses jovens, como também tem a vocação, tem um chamado. Muitos jovens hoje estão no banco, sentado ali numa sala de aula aprendendo, e daqui a alguns anos estará à frente, liderando, porque será chamado por Deus, com certeza. E esta é uma grande oportunidade para aprender acerca deste assunto. Gostaria também de chamar a atenção do professor para incentivar os seus alunos a lerem, a leitura semanal. Eu gosto sempre de falar que a Escola Bíblica Dominical não se resume apenas no domingo pela manhã, como acontece na maioria das igrejas, no Brasil, no domingo pela manhã, até porque o nome é Escola Bíblica Dominical. Mas há outros lugares que acontecem em outros dias, no sábado à noite, na sexta. Mas, enfim, incentive os alunos a, durante a semana, lerem, a leitura semanal. Temos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, cada dia uma leitura dentro da temática da lição. Então é muito importante, porque o aluno ele vai lendo, ele vai adquirindo conhecimento, ele pode também, com certeza, ir lendo a lição durante a semana, e quando chegar na sala de aula, no dia da Escola Bíblica Dominical, o aluno terá um conhecimento melhor
acerca do assunto que está sendo tratado. Então, incentive os seus alunos a lerem a leitura semanal, a lerem a lição durante a semana e não deixar apenas, para aprender, que geralmente é um curto período de tempo, 50 minutos em média, que a lição é exposta em sala de aula. E com certeza, se o aluno esperar somente por este momento, ele com certeza não vai adquirir um bom conhecimento acerca do assunto. É preciso que ele também, revise o assunto durante a semana. A lição tem 3 objetivos. O primeiro, apresentar Timóteo no contexto da literatura paulina. Segundo, compreender que Paulo considerava Timóteo como um filho na fé. E terceiro, explicar que Timóteo era um jovem ministro, por isso precisava de instrução e cuidado. Então são esses os 3 objetivos desta lição. Eu gostaria de voltar só um pouco aqui, na temática do trimestre, que tem um símbolo da âncora, da âncora de uma embarcação, e o tema é sejam firmes, E nesta primeira lição, a gente não pode deixar de falar sobre este tema. A gente sabe que uma âncora de uma embarcação, é um instrumento para prender o barco, no fundo do mar, prender o barco. O barco, quando ele atraca no porto, podemos dizer assim, as âncoras são soltas ali no mar para que ela possa chegar até o fundo, do mar e deixar o barco estável. Se não houver âncora na embarcação, ele pode ficar à deriva, ele pode ser levado pelas ondas, ele pode ser manipulado pelas águas, pelo vento, pelas ondas, e não estar firme em um lugar que deveria estar. Então, por isso, esta importante lição, a gente vai ver que o apóstolo Paulo, ele se preocupava com o jovem obreiro Timóteo, o jovem ministro Timóteo. E, nesta primeira carta, ele dá instruções a Timóteo, para que Timóteo, instruções particulares, para que Timóteo, apesar de ser jovem, vá adquirindo experiência, porque precisava estar firme. Firme trazendo para um contexto mais espiritual, na palavra de Deus. O apóstolo Paulo enviou Timóteo para a igreja de Éfeso, e ali havia alguns problemas, e o apóstolo Paulo orienta Timóteo para dar instruções àquela igreja, como também como Timóteo deveria lidar com as pessoas, com cada público daquela igreja. Mas a gente vai ver no decorrer desta lição. Sejam firmes na palavra, porque havia muitos falsos ensinamentos. E aí Timóteo tinha esta missão também de combater esses falsos ensinamentos com a sã doutrina, com a palavra de Deus. A leitura do texto bíblico que é lido em sala de aula, e é outra observação que eu gosto de fazer, que o aluno participe da leitura bíblica ali em sala de aula. De forma geral, faça o seu aluno interagir na aula. A gente sabe que o processo de ensino-aprendizagem, ele tem vários processos, tem várias formas de se ensinar. E quando o aluno aprende apenas só ouvindo, ele absorve conhecimento, mas não tanto o quanto ele aprendesse também praticando. E desta forma, fazendo com que o aluno interaja na aula, ele irá aprender melhor, ele irá assimilar melhor o assunto. Então, professor e professora da Escola Bíblica Dominical, procure dinamizar a sua aula, procure incluir o aluno, no contexto da lição. Há muitas dinâmicas, há muitas formas de se fazer com que o aluno interaja melhor e que saia da aula, ao final da aula, com um conhecimento
a mais, um conhecimento mais profundo acerca do que está sendo tratado em sala de aula. Quer ver? Uma das questões que é muito importante que o professor não esqueça é de fazer um questionário, né? A lição vem com um questionário, né? Chamado de hora de revisão, hora da revisão. É muito importante que o professor, ao final da aula, avalie os seus alunos através desta hora da revisão, porque vai fazer perguntas, pode ser, né, escrito para que os alunos escrevam ali as respostas, ou pode ser também perguntando para que você possa saber se realmente o aluno está absorvendo aquele assunto, se ele de fato está aprendendo o conteúdo da lição. O primeiro tópico da lição vai falar sobre Timóteo no contexto das cartas de Paulo, epístolas pastorais. É bom passar este assunto bem detalhado para o aluno. Eu falo assim detalhado porque você, se tiver um quadro na classe, na sala de aula, pode fazer uma tabelinha lá, né, expor. Inclusive, para a lição de professor, há uma tabela falando sobre a primeira carta de Paulo a Timóteo. E no primeiro tópico, o comentarista coloca, né, um conteúdo riquíssimo para que o aluno possa compreender melhor essa questão das cartas pastorais. O apóstolo Paulo escreveu 13 cartas, está ali no Novo Testamento. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. E dessas 13 cartas, 3 são identificadas como cartas pastorais, que é 1ª, 2ª Timóteo e Tito. Tem também, você pode entrar, né, para a questão didática, nas cartas da prisão, né, que foram escritas quando Paulo estava na prisão. E nesse primeiro tópico vai estar tratando acerca deste assunto. É muito bom para que o aluno possa assimilar melhor o assunto que está sendo tratado. Escrevendo durante as viagens, veja que Paulo escreveu a missão de Paulo, né, um dos maiores missionários que a Bíblia relata, né, foi chamado por Deus para pregar entre os gentios. E Paulo escreveu também, né, durante as suas viagens. A gente tem conhecimento de pelo menos 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo. E ele escreveu também nessas viagens. Paulo escreveu 1 Timóteo e Tito entre 63 e 65 depois de Cristo, durante a viagem que realizou depois de seu primeiro aprisionamento em Roma. Então veja que Paulo também esteve preso, por isso que falamos que existem as cartas também da prisão. Seu último livro, a segunda carta a Timóteo, foi escrito durante o segundo aprisionamento, de dentro de uma das cadeias romanas, entre 66 e 67 depois de Cristo. Então, entre essas 3 cartas pastorais que está sendo tratada neste trimestre, 1 Timóteo e Tito foi escrito durante a viagem, mas a última carta que temos conhecimento, escrita pelo apóstolo Paulo, foi quando ele estava preso em Roma, que é segunda carta a Timóteo, que é também mais uma carta pastoral. No segundo tópico, já estamos encerrando, vai falar sobre Timóteo, verdadeiro filho. Então, Paulo tinha Timóteo como filho na fé, né? Timóteo, a sua origem, a lição mostra aqui, que era da cidade de Listra, né? De Listra, na cidade de Lacaônia, na província romana da Galácia, a origem de Timóteo. O interessante é que em Atos dos Apóstolos é muito importante, porque o livro de Atos dos Apóstolos vai narrar, né, a trajetória do ministério do apóstolo Paulo. E ali a gente encontra também Pedro, né, a trajetória do ministério de Pedro, e menciona Silas, menciona João Marcos, muitos personagens, né, do decorrer. As cartas pastorais, né, são cartas gerais, cartas direcionadas a igrejas, mas no livro de Atos dos Apóstolos a gente encontra toda essa história, né? E se a gente for no livro de Atos dos Apóstolos, a gente encontra pelo menos 6 registros mencionando Timóteo. Timóteo era novo, mas, no entanto, era um filho na fé do apóstolo Paulo. Ele era aquele obreiro fervoroso, dedicado.
Em Atos 16:1, diz o seguinte: chegou também a Derbe e Listra, e eis que estava ali certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Atos 16:1. Aí você pode ler Atos 17:14, Atos 17:15, Atos 18:5, Atos 19:22, Atos 20 e o verso 4, e também em outras cartas do apóstolo Paulo, como Romanos 16:21, 1 Coríntios 4:17, 1 Coríntios 16:10, 2 Coríntios 1:1, 2 Coríntios 1:19, Filipenses 2:19, Colossenses 1:1, 1 Tessalonicenses 1:1, 1 Tessalonicenses 3:2, 1 Tessalonicenses 3:6, 2 Tessalonicenses 1:1. Todas essas passagens você vai encontrar a menção de Timóteo. Timóteo era um jovem companheiro, filho na fé do apóstolo Paulo, que estava sempre servindo o apóstolo Paulo. No terceiro e último tópico, para a gente encerrar, Timóteo, um jovem ministro, né? Teve uma trajetória maravilhosa, o jovem Timóteo. Antes de ser comissionado por Paulo para ser pastor da igreja em Éfeso, Timóteo serviu ao apóstolo por longos anos. E a gente, como mencionamos aí, alguns textos, alguns versículos, irmãos podem lerem, nos professores e professoras, para os seus alunos, que vai observar aí essa trajetória de Timóteo, o jovem ministro. O roteiro final, o exato roteiro da viagem de Paulo após sua primeira prisão em Roma, não é conhecido, principalmente porque o propósito das cartas que ele escreveu a Timóteo e a Tito não era de registro histórico, era um registro pastoral. Então, por isso há esse desconhecimento. O apóstolo escreveu com a finalidade de orientar os jovens pastores, Timóteo e Tito, os jovens pastores, quanto ao cuidado espiritual que deveriam ter consigo mesmos e as igrejas que pastoreavam. Então veja qual foi o objetivo principal, né, da escrita do apóstolo Paulo, essas cartas para esses dois jovens pastores. Encerrando a responsabilidade de Timóteo, o problema da igreja em Éfeso eram os falsos mestres que estavam ensinando outra doutrina, envolvendo fábulas e genealogias intermináveis que mais produziam questões do que edificação de Deus. A responsabilidade de Timóteo era adverti-los de seus erros doutrinários e cuidar ele mesmo do ensino da boa doutrina. Veja a importância do jovem, da jovem, estar na escola bíblica dominical, aprendendo as verdades eternas, aprendendo a sã doutrina, para que possa transmitir também as verdades eternas conforme estão na Bíblia. Estamos em uma época, em um mundo cheio de falsos ensinamentos, doutrinas distorcidas, pessoas querendo atualizar a Bíblia, inclusive, mas na escola bíblica dominical, o jovem cristão, a jovem cristã, tem a oportunidade de aprender as verdades eternas conforme estão na palavra de Deus, as imutáveis verdades. A palavra de Deus, ela é imutável. A palavra de Deus, apesar de ter anos, que foram escritas, mas ela permanece atual e tem princípios para os nossos dias. Isso é muito importante. Então, a jovem cristã, o jovem cristão, tem muito a aprender com essas cartas pastorais, que servirão tanto para eles no presente, como no futuro, quando Deus os chamar para realizar a sua obra, liderando pessoas. Fique conosco nas demais aulas. Agradecemos a sua audiência. Curta, compartilhe, comente, para que esta publicação, este vídeo, esta aula chegue a mais pessoas. A EBD Online é uma bênção para todos aqueles que nos acompanham. Agradecemos a sua audiência em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós
transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.